Meus queridos, a paz do Senhor. Você está na Academia de Pregadores, nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Anderson Silva e na aula de hoje estudaremos a lição de número 7, um assunto glorioso, um assunto maravilhoso de se estudar, né? Se na lição passada nós tratamos da condição dos gentios sem Cristo, na lição de hoje, que é a lição do dia 17 de maio, nós vamos tratar sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Sem dúvida nenhuma, a ideia de reconciliação, a certeza que nós temos de que fomos reconciliados com Deus, ou seja, estávamos afastados por causa dos nossos pecados, mas agora fomos reconciliados. O que é reconciliar? É retomar o mesmo relacionamento. A reconciliação promovida com Cristo é justamente isto, retomar o relacionamento. Retomamos o nosso relacionamento com Deus. É o que nós vamos estudar na lição de hoje. Texto áureo da nossa lição está em Efésios capítulo 2 e o versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Ou seja, nós já falamos isso aqui, na aula passada eu citei novamente, havia uma separação, havia o átrio dos gentios, e ali era o lugar máximo onde os gentios podiam chegar ao se introduzir no templo. Nos lugares mais de maior intimidade espiritual, digamos assim, no templo, os gentios não podiam entrar, era só os judeus. Mas Jesus Cristo veio, derrubou a parede da separação e de ambos os povos fez um. Verdade prática, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então, a morte de Jesus no Calvário nos reconciliou, desfez a inimizade. Eu disse agora há pouco que reconciliar é retomar o relacionamento como era antes. A gente sabe que muitas vezes no contexto humano isso é um tanto complicado, não é? Quando temos um relacionamento com alguém e alguém por alguma razão nos trai, a gente pode até retomar o relacionamento, mas não retomamos nos mesmos parâmetros. Retomamos com uma certa cautela, com algumas restrições, mas aqui não. Quando estudamos soteriologia, a regeneração fala justamente sobre isso, voltar a ser o que era antes. Isto é regeneração, ou seja, voltar a ter o mesmo relacionamento com Deus. Por causa da morte de Cristo no Calvário, isto foi possível. Ponto central da nossa lição. Foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Este era o objetivo da cruz. Este é o objetivo da religião. Religare. Ligar novamente, trazer o homem de volta a Deus. Como eu disse, a palavra de Deus nos afirma que Ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou. Eu acho magnífico esse texto. Ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, ou seja, não o que foi contra a nossa vontade, mas foi uma oportunidade, um direito que o Senhor nos deu. Nós fomos transportados para o reino da sua maravilhosa luz. Objetivos da nossa lição, objetivo geral, conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez. Ele não amenizou só, ele não diminuiu, ele desfez a inimizade. E entre dois povos criou um povo só, a igreja. Agora não é mais a comunidade judaica. Agora é como o escritor aos Hebreus nos afirma dizendo que é a Assembleia dos Santos, dos primogênitos. Né? Foi uma reunião dos servos de Deus. É uma unidade de forma plena. Eu falo que aqui foram unidos todos os povos em um só povo, o Israel de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Objetivos específicos. Primeiro, pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Então vamos tratar sobre isso. O que era essa inimizade? Por que dessa inimizade?
Segundo, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. Então Cristo não reformou o homem. Cristo criou um novo homem. Né? Nós não somos reformados, somos transformados. Né? Porque reformar é mudar algumas coisas, mas permanecer as características daquilo que era antes. Transformar é mudar de forma que algo receba novas características. Por exemplo, se você reforma uma casa, você mantém a mesma estrutura, você mantém o mesmo formato, mas coloca uma pintura nova, coloca um reboco novo. Ou seja, você reformou, manteve as mesmas medidas, manteve o mesmo circuito, o mesmo modelo, porém reformado. Transformar não. Transformar é você acabar com aquilo que existia, perdão, e criar algo novo. De forma que quando as pessoas chegam, por exemplo, numa casa e falam, rapaz, mas é aqui mesmo que você morava? Eu transformei as coisas aqui dentro de casa. Eu transformei as coisas aqui. Né? Por exemplo, na minha casa, quando eu comprei a casa, haviam 3 banheiros. E um dos banheiros, que era o banheiro social, parte de baixo da casa, que era o maior banheiro da casa, eu o transformei. Acabei com o banheiro, tirei todas as louças que havia ali com o banheiro e fiz daquele lugar um escritório. E peguei uma parte que havia debaixo da escada para aproveitamento de espaço e fiz um lavabo. Então, veja só, eu não fiz uma reforma, eu fiz uma transformação. Então, as características que existiam deixaram de existir e existem agora características, agora não, desde que foi feito, a gente chama de reforma, mas na verdade uma transformação que a gente fez, passaram a existir novas características. Então Jesus Cristo não veio para reformar, ele veio para transformar o homem. Então ele fez um novo homem. E o terceiro objetivo específico, evidenciar que pela cruz fomos reconciliados. Pela cruz fomos reconciliados. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 2, versículos 14 a 19. Que nos diz o seguinte: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Interessante, né, as expressões de Paulo. Ele, Cristo, é a nossa paz. Ou seja, a inimizade que havia entre gentios e judeus não existe mais. Até porque agora nós somos um só povo. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, dentro dessa perspectiva que eu falei aqui, falando dessa transformação que eu fiz na minha casa, olha o que Paulo diz: para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Então veja que não é uma reforma, é uma transformação de ambos povos, de dois povos, judeus e gentios. Através da cruz de Cristo criou-se um só, ou seja, a reunião dos santos, a Assembleia dos Santos, dos primogênitos. Não é? Então essa reunião. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Outro termo que a gente não pode deixar de destacar é matando com ela as inimizades. Ou seja, as inimizades foram mortas, as inimizades que haviam entre nós e Deus, as inimizades que haviam entre judeus e gentios, foram mortas, aniquiladas, não existem mais. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Veja que Paulo está falando de unidade.
unidade. A igreja precisa viver esta unidade. A igreja precisa estar em unidade. Assim que já não sois estrangeiros. Não sois estrangeiros, nem forasteiros. Ou seja, o estrangeiro é aquele que habitava no meio do povo, mas não era dali, não pertencia à comunidade judaica. O forasteiro era aquele que estava de passagem. Aí Paulo está dizendo, vocês não são mais estrangeiros e nem forasteiros. Ou seja, vocês não habitam mais no meio do povo, da comunidade judaica, não sendo judeus, e nem estão só de passagem, espiritualmente falando, é lógico. Não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Vocês pertencem à família de Deus. É isto que Paulo está deixando claro, é isto que Paulo está asseverando à igreja em Éfeso, e eu alegro porque isso também diz respeito à nossa própria vida. Na introdução, o comentarista coloca que no versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Mas agora, aconteceu algo que alterou esta situação dos gentios. É a conjunção adversativa que nós tratamos aqui, me parece que em 2 lições atrás. Mas agora Deus fez algo diferente. Né? Deus mudou o cenário, mudou a história. Paulo está deixando claro que eles precisam viver agora dentro dessa nova perspectiva. Primeiro ponto da nossa lição, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Primeiro parágrafo, a parede da separação. Entendamos que Paulo diz que Cristo desfez, o comentarista coloca que Cristo desfez a inimizade entre os homens. Perceba que Paulo vai frisar esta questão da inimizade entre judeus e gentios. Por quê? Porque isso no tempo de Paulo era algo muito forte, muito discutido, muito falado. E os judeus faziam questão de dizer, não, mas eu pertenço à comunidade judaica. E menosprezaram os gentios. Então houve um embate na igreja primitiva muito grande, por isso foi feito o primeiro concílio da igreja para discutir justamente essas questões que envolviam judeus e gentios. O exclusivismo religioso dos judeus criou inimizade entre judeus e gentios. Então os judeus eram exclusivistas. Eles acreditavam que só eles tinham direito à salvação. O comentarista ainda nos coloca o seguinte, que entre o santuário e o átrio dos gentios havia, nós falamos isso aqui, um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros, ou seja, eles não podiam passar, era a parede da separação. É interessante, quando eu estava estudando a lição, eu me perguntei o seguinte, quem determinou que fosse criada esta parede da separação? Essa parede da separação não é algo divino, é algo humano. Quando nós olhamos para o tabernáculo foi pedido por Deus, foi determinado por Deus. Embora o tabernáculo foi determinado por Deus e a operacionalidade do tabernáculo se dava na comunidade judaica, nós precisamos entender que haviam estrangeiros que moravam, que caminhavam no deserto com Israel. E Deus falou que o estrangeiro que quisesse habitar no meio deles podia, só tinha que fazer o pacto da circuncisão. Então, quando Deus manda fazer o tabernáculo, Deus não manda fazer nenhuma parede de separação. Deus não manda fazer nenhuma parede de separação. Então, precisamos entender que a parede da separação era algo humano e não algo divino. Outra coisa que é importante frisarmos aqui é que Paulo fala da igreja como o corpo de Cristo. Então, Paulo fala de uma igreja unida, de uma só comunidade de fé. Igreja como o corpo de Cristo e não igreja com parede de separação. Vamos ao segundo parágrafo da nossa
do nosso primeiro ponto, a derrubada da parede da separação. Em Cristo, Paulo declara isso, foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Eu fiz questão de anotar aqui o seguinte, ó. Os imperfeitos construíram a parede, mas o perfeito a derrubou. Em nenhum lugar da Bíblia nós vamos encontrar Deus determinando que fosse feita uma parede de separação no templo. Isso é algo do homem, algo dos imperfeitos. Então veja que os imperfeitos separam, mas os perfeitos, o perfeito, une. Uma coisa é importante, a obra de Cristo é maior, a obra de Cristo é superior. E como falamos agora há pouco, Paulo sempre fala da igreja como um corpo ajustado, um só corpo. A Bíblia diz que temos um só Espírito, um só batismo, um só Senhor. Somos um só corpo, então estamos unidos em Cristo. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto, o conceito da lei dos mandamentos. E o comentarista nos coloca que a compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. Então veja que a lei mosaica estava alicerçada num tripé. O que era a lei? Primeiro, a lei cerimonial. Depois, a lei civil. E depois... Aliás, perdão, aqui tem as três divisões, moral, cerimonial e civil. Então, cada uma dessas representava uma coisa. A lei civil diz respeito... Aqui está a lei moral, agora sim. Tá? E a lei cerimonial. Então, a lei civil... A lei civil... Cadê? A lei civil diz respeito aos israelitas como cidadãos. Quando estudamos a legislação judaica, eu leciono História de Israel no seminário, bacharel em teologia, já há alguns anos. Quando estudamos a lei, o conjunto ou arcabouço jurídico de Israel, nós vamos perceber que muita coisa estava voltada para a lei civil. Dizia respeito ao judeu como cidadão, como pessoa. Deus determinou algumas coisas, e isso dizia respeito à lei, ao indivíduo como pessoa. Não é? Depois nós temos a lei moral, ela permanece em vigor, que a lei moral, ela vem como um padrão de conduta, ela não foi abolida. A lei moral é um padrão de conduta, comportamento. E também a lei cerimonial, que fala de sacrifícios, de comida, circuncisão, oferecer sacrifício, e fala de todos aqueles rituais. Percebamos que a lei de Deus, como lei civil, ela permanece em alguns aspectos para Israel até hoje. Por exemplo, as festas judaicas são leis civis, e eles comemoram algumas das festas até hoje, como a Páscoa, por exemplo. Né? Eles relembram do que Deus fez ao tirar o povo de Israel do Egito. A lei moral, que é uma conduta de padrão moral, ela existe também, tem validade para os nossos dias. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, enfim. Agora nós temos a lei cerimonial. O que é a lei cerimonial? A lei cerimonial está ligada às atitudes, à maneira como eles tinham que lidar com a lei, oferecer sacrifício, guardar o sábado, esse tipo de coisa é a lei cerimonial, que ela tinha um significado muito interessante para aquele tempo e que não tem um significado hoje. Na verdade, o que deve ser preservado é o aspecto moral da lei. Para nós, os gentios, o que deve ser preservado é o aspecto moral da lei. O aspecto moral da lei não foi abolido, não foi extinto. O comentarista ainda nos coloca que
Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula, você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Esses ritos cerimoniais identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade deles para com os gentios, ou seja, os judeus acreditavam que eles realmente eram superiores aos gentios. Essa lei, como falamos, essa lei cerimonial, ela foi abrogada. É o que diz o quarto parágrafo. A revogação da lei dos mandamentos. Vamos entender o que é esse termo revogado. A revogação. O que é algo revogado? Quando no nosso arcabouço jurídico é promulgada uma nova lei, o presidente da República assina. E no final da lei geralmente vem escrito assim, estabelece o tempo de vacatius legis, que é uma expressão em latim para falar de vacância da lei, ou seja, um tempo que se dá, que a própria lei estabelece para a adaptação social, né, para que a comunidade se adapte àquela lei. Então, a vacância da lei. Quando publica a lei, geralmente nas leis é escrito assim, revogam-se todas as disposições em contrário. O que é isso? Qualquer artigo de qualquer outra lei que conflite, possivelmente conflite com esta nova lei que está sendo promulgada, já está revogado, sem precisar estabelecer uma nova legislação tratando da revogação
desses outros aspectos legais que se chocam com esta nova lei que está sendo promulgada. Então, por isso já vem, revogam-se todas as disposições em contrário. Então, a revogação dos mandamentos. Como se deu esta revogação dos mandamentos? O nosso comentarista nos diz que a eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças. Olha, lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. O que está sendo revogado aqui é a lei cerimonial. Não há mais necessidade de oferecer sacrifício, nosso sacrifício é Cristo. O escritor aos Hebreus trata disso muito bem. O escritor aos Hebreus faz uma balança, um fiel entre a prática da lei e aquilo que foi a atitude de Cristo. Outra coisa importante nós tratarmos aqui, que o nosso comentarista nos propõe, é que a revogação... A revogação aqui aludida é da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. Esta lei cerimonial foi revogada. Por que ela foi revogada? Porque agora estão todos em Cristo. E eu fiz questão de anotar aqui o seguinte: todos os que estão em Cristo cumprem a lei, porque Jesus Cristo cumpriu toda a lei. E ele, então, nos representa. Em Cristo está a representatividade de todos aqueles que estão nele. Em Cristo, todos nós cumprimos a lei, porque Jesus Cristo cumpriu a lei. E outra coisa que eu notei aqui é o seguinte: Cristo cumpriu plenamente a lei. O nosso próprio comentarista, ele nos coloca aqui que, esta revelação não contradiz com o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. E ele cumpriu a lei. Desta forma, nós que estamos em Cristo, automaticamente não precisamos mais cumprir este cerimonial da lei, porque Cristo já cumpriu por nós. Ele nos representa. Assim como Adão nos representou no Éden, e por causa de Adão o pecado repousou sobre a humanidade, Cristo nos representa diante de Deus, e por causa dele o perdão alcançou toda a humanidade. Segundo ponto, nós vamos tratar: pela paz, Cristo fez um novo homem. O comentarista nos assevera que a partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada, e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. A proclamação da paz. Primeiro parágrafo, conceito bíblico de paz. O comentarista vai colocar diversas coisas aqui como conceito bíblico de paz. Paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade, enfim. Paz. O que é paz com Deus? E aí eu quero citar aqui o que Paulo assevera, em Romanos. Paulo assevera em Romanos, capítulo 5 e versículo 1. Paulo diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O que é isso que Paulo está dizendo? Paulo diz que, uma vez que somos justificados, temos paz com Deus. O que é ter paz com alguém? Aqui está a ideia desta paz que a salvação nos traz. Paz é estar no mesmo lugar que outra pessoa está e desfrutar de comunhão com ela. Isto é ter paz. Quando Paulo diz que nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus, Paulo está nos asseverando que é possível estar no mesmo lugar onde Deus está e desfrutarmos de paz. Segundo parágrafo desse segundo ponto: Cristo é o motivo da nossa paz. Isto implica
o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Por que nós temos paz com Deus? Porque Cristo habita em nós e Ele é a nossa paz. Ele não só promove paz, Ele é a nossa paz. E já que eu disse que paz é estar no mesmo lugar que outra pessoa e desfrutar de comunhão, nós precisamos entender que quando Cristo se torna a nossa paz, ele tem autoridade para isso, porque a comunhão de Cristo com o Pai é uma comunhão perfeita. A comunhão de Cristo com o Pai é uma comunhão perfeita. E por isso ele se torna a nossa paz. Outra coisa que é importante nós compreendermos é que através dessa situação de comunhão espiritual, porque Cristo habita em nós, nós temos aqui uma ideia de dar acesso, Deixa eu explicar algo de forma bem simples para você compreender em relação a Cristo tornar-se a nossa paz e nos dar acesso ao Pai. Algo bem simples para nós podermos compreender o que é Cristo nos dando acesso ao Pai. Veja bem, eu trabalho num quartel, porque eu sou militar. Eu me lembro que um dia um amigo me disse que chegaria no quartel para me visitar e eu fui o recepcionar. Quando eu recepcionei do lado de fora do quartel, naturalmente eu o introduzi nas imediações do quartel para a gente ter um lugar tranquilo para conversar um pouco. Quando eu fui entrando, a pessoa que estava na portaria já me conhecia, então ela abriu a portaria para eu passar. E quando ela abriu a portaria para eu passar, eu disse, olha, ele está comigo. Quando a pessoa abriu a portaria para mim e me ouviu dizer, ele está comigo, a pessoa nem quis identificar esse amigo que estava comigo. Por quê? Porque eu, que já sou conhecido na unidade onde eu trabalho, já tenho livre acesso na unidade onde eu trabalho, e o sentinela que estava ali sabe disso, quando ele me abre o portão, ele está dando acesso para mim. Automaticamente, quem está comigo tem acesso também, porque eu estou dizendo, ele está comigo. Seria uma afronta e um desrespeito, até porque eu, hierarquicamente falando, sou superior ao sentinela que estava ali, se o sentinela dissesse, não, ele está com o senhor, mas eu quero identificá-lo. Eu diria, meu amigo, eu já o identifiquei, ele está comigo, eu estou dando autorização para ele entrar, principalmente sendo superior ao sentinela que ele estava. Ou seja, quando as portas foram abertas para eu entrar, quem está comigo já tem também acesso, porque está comigo, mesmo não pertencendo àquela unidade. A porta se abre não para o meu acompanhante, não para a pessoa que está comigo, mas para eu entrar. E quando eu digo ele está comigo, automaticamente ele entra também sem ser identificado. O que nós precisamos entender é que Cristo nos deu acesso. Cristo nos deu acesso. Não é? Quando nós entrarmos nas mansões celestiais, Paulo disse que nós seremos arrebatados, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós que estivermos vivos seremos transformados e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. E nós teremos acesso ao Pai, por quê? Porque Cristo estará diante de nós. Aí é o cumprimento de Salmos número 24. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É a segunda parte do Salmo. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então os portais celestiais abrirão para Cristo entrar. E ninguém vai identificá-lo porque Ele já é daquele lugar. E nós estaremos com Ele, quando nós estivermos com Ele, também ninguém vai nos identificar, porque nós estamos com Ele. Nós temos o acesso liberado, porque Ele nos deu acesso. Isso é algo maravilhoso, pensar em relação à ação de Deus para conosco. Terceiro parágrafo do segundo ponto, a nova humanidade formada pela paz. A nova humanidade formada pela paz. O comentarista nos coloca que, a partir desse ato, ou seja, dos atos de Cristo, surge uma nova comunidade, a igreja, onde não há circuncisão, nem
e incircuncisão, onde todos estão reunidos numa só comunidade. E eu fiz questão de anotar e vou colocar aqui que Jesus morreu por todos os povos. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E os seus não o receberam. Mas, olha só a conjunção adversativa, mas a todos quanto o receberam, judeus, gregos, romanos, bárbaros, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus morreu por todos os povos e em Cristo todos nós somos um. Paulo fala com a igreja em Éfeso que nós fomos reconciliados com Deus num só corpo. Isso é o terceiro ponto. No primeiro parágrafo, Cristo se fez maldição por nós. A cruz era um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Então Jesus assumiu o nosso lugar. Quando estudamos a teologia joanina, nós aprendemos que Cristo se tornou o que nós somos para que nós nos tornemos tudo aquilo que Ele é. Ele realmente assumiu o nosso lugar e Ele se fez maldito por nós e desfez a maldição que existia entre nós e Deus. No segundo parágrafo, o comentarista vai tratar sobre reconciliados pela cruz de Cristo. E ele vai nos deixar claro no final do parágrafo que a mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens. Isto é, o ministério da reconciliação. E eu anotei aqui que nada fizemos para esta reconciliação, mas podemos desfrutar dela. Nada fizemos. Isaías 63 tem um texto que é a voz do ungido do Senhor. E esse texto me vem à mente e eu gostaria de ler para te mostrar que nós nada fizemos. Nada fizemos. Veja só, Isaías está descrevendo a obra salvífica de Cristo. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu quem falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas? Olha o servo do Senhor o que diz. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Ou seja, nós nada fizemos. Cristo foi sozinho à cruz por nós. Nem os discípulos, os 12 ou os 11, porque um deles o traiu, nem os 11, esperava-se que fosse fiel, ficaram perto dele. Só João, que ficou acompanhando de longe, ficou até o final. Mas ele foi sozinho, porque Cristo venceu por nós. Terceiro parágrafo e último ponto da nossa lição. Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus, em um corpo. É interessante, o nosso comentarista fala
ele cita aqui ainda, ó, que Paulo, no versículo 14, destaca, no versículo 14, Paulo diz, né? O destaque era inimizade horizontal, quer dizer, entre judeus e gentios. O destaque era inimizade horizontal, entre judeus e gentios. E ele deixa claro que Cristo reconciliou os homens com Deus. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus. Mas Paulo está falando aqui, aliás, o texto está fazendo a abordagem de uma inimizade vertical, do ser humano com Deus. Mas no texto, Paulo está falando o tempo inteiro de uma inimizade horizontal, judeus e gentios. Paulo fala que Cristo reconciliou os homens com Deus. Ele não fala que essa reconciliação de Cristo se deu na horizontal. Ele fala que ela se deu na vertical. Mas espera aí, então quer dizer que nós não precisamos estar reconciliados uns com os outros? Precisamos. A Bíblia nos diz que, a reconciliação vertical se concretiza na reconciliação horizontal. Então, quando fomos reconciliados com Deus, a concretização disso é a reconciliação de uns com os outros. A Bíblia nos diz, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, e versículo 20, que se alguém diz que ama a Deus, mas aborrece ao seu irmão, esse tal é mentiroso, porque como pode amar a Deus que não vê, se aborrece a seu irmão a quem vê? Então, o que nós entendemos é que nessa reconciliação vertical, fomos reconciliados com Deus através de Cristo. E essa reconciliação vertical, ela se materializa na reconciliação horizontal, uns com os outros. E aí nós lemos ainda o apóstolo João, capítulo 1 da primeira epístola, e o versículo 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que Deus te abençoe e que nós continuemos reconciliados com Deus. E que essa reconciliação com Deus reflita na nossa vida humana, de forma que o Senhor possa se alegrar daquilo que estamos praticando cotidianamente na vida cristã. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. E até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.